Bom, no tópico oitavo, ou item oitavo, do Livro dos Espíritos, da parte da introdução, Kardec acrescenta que o estudo de uma doutrina, tal como é a doutrina espírita, nos lança, de repente, numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, e não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um bom resultado. Os espíritos superiores não comparecem senão às sérias, sobretudo em que reina uma perfeita comunhão de pensamento e sentimentos bons. A leviandade e as perguntas ociosas afastam os espíritos em sofrimento. Nas reuniões, a espiritualidade diferenciada, interessada em nosso progresso e com a lei das afinidades, e se aquelas reuniões, em nome da espiritualidade, façam tratando com os espíritos de maneira progressiva e o interesse geral de todos com uns parâmetros de evolução espiritual, se nós queremos respostas sérias dos espíritos, teremos que ser perfeitos e sérios também. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os alunos negligentes. Ou seja, numa reunião como essa nossa, por exemplo, é uma reunião da espiritualidade diferenciada. É uma reunião com espírito de luz, espíritos superiores, mas também alguns espíritos que precisam, que eu não gosto de chamar de obsessor, mas que são sofredores e precisam de ajuda. Então, eles também ficam ligados, mas o que fornece a essa harmonia toda é exatamente que nós também temos que ter afinidade com o bem, nós também temos que nos reunir em nome do bem e tratando os espíritos de uma maneira para que eles possam também evoluir, tá? E o interesse geral de todos tem que ser para o bem dos nossos irmãos. Aí nós teremos bons parâmetros para evoluir espiritualmente. Se nós queremos respostas sérias dos espíritos que nos auxiliam, dos nossos orientadores e mentores, nós temos que ser sérios também. Temos que ser laboriosos e perseverantes nos nossos estudos, que a gente faz 2 ou 3 livros por trabalho. No tópico 9, Kardec trata da fidedignidade dos fatos ou relatos dos movimentos dos objetos, se é um fato firmado ou temos que saber se há ou não movimento e se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, no caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação de movimento do objeto? Os fenômenos sobre os quais a doutrina se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Como pessoas sérias, graves e honradas, instruídas, se prestariam naquela época a semelhantes manobras e com que fim eles tinham esse tipo de trabalho na época do Kardec? As irmãs Fox, por exemplo. Como é que chama a loirinha? Hermstein? Esqueci o nome dela. Hermance. Hermance. Com que ela era da nobreza. As irmãs Fox eram de família humildes. Uhum. Com que interesse eles teriam para fazer isso? Entendeu? Com que fim? Eram manobras? Materialização espiritual é quando o espírito usa o ectoplasma do médium para criar imagem ou para alterar a aparência do próprio médium. Por quê? Se os médiuns não são instrumentos passivos, lhe é preciso uma habilidade e conhecimento incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Ou seja, mediunidade pode vir desde a criança até o idoso. Então, não é diferença social que vai interferir nisso.
desde a época em que se estuda isso. As irmãs Fox eram humildes. A Hernani era uma menina da nobreza. E hoje a gente vê a mesma coisa. Continua sem distinção de sexo, idade ou classe social. No tópico 10, Kardec diz que entre as objeções, uma é tirada da linguagem de certos espíritos, que não a prece digna de elevação e que se supõe serem de seres sobrenaturais diferentes. Se a gente quer referir ao resumo da doutrina que apresentamos, veremos aí que os próprios espíritos nos ensinam e que eles não são iguais, nem em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo que eles dizem. Por quê? A gente tem livros orientadores para isso. E o desenvolvimento do espírito é de acordo com as suas várias reencarnações ou vidas nos outros planetas também. Então, o modo de falar do Dr. Bezerra é bem diferente do seu Mário. O modo de falar, como é que chama o João... Ai, Jesus, aquele que para vir para cá ele tem que ultrapassar... Eu esqueço o nome dele, não é Herculino, não. Um Eurípides Barçanufo, por exemplo, o modo dele falar é diferente. O modo do Chico falar é diferente do espírito do Chico, de um espírito mais simples e que não teve uma evolução dentro do tempo em que ele teve. Então, não está no mesmo nível. A forma de falar é diferente. O conhecimento, as qualidades de cada um é diferente. Como é a realidade, ou como é uma cidade espiritual? Nos livros de André Luiz, nós teremos uma noção de como é a realidade no mundo dos espíritos, ou também onde há uma sociedade má e uma sociedade boa, como tem aqui. É o mesmo tipo de formato. Então, Kardec explica isso. As cidades celestes não contêm apenas a escória popular. Conhecendo a realidade do mundo espiritual e do mundo de prova e expiação, nós teremos os parâmetros, nós teremos como parâmetros para conhecimento a valorização daquilo que concorre para vivermos uma vida física de maneira mais própria e mais eficiente, para vivermos, para que no futuro estejamos nas condições da vida de espíritas reais, que nos seja muito mais feliz, permitindo a nós novos passos no caminho evolutivo. Ou seja, a cidade lá é a mesma coisa que aqui, não tem diferença. O grau de evolução dos irmãos é o mesmo. A vontade de ajudar também varia de uns para os outros. Não precisa ser super evoluído, um espírito de muita luz, para que possa ajudar a nós encarnados. Não. A ajuda vem de todos que estão lá estudando, trabalhando para a sua própria evolução, porque a evolução não é só aqui, é lá também. Tanto é que André Luiz, da última encarnação, não quis voltar. Ele está tendo a sua evolução gradativa lá, escrevendo livros maravilhosos, e quando ele for chegar, ele foi para o umbral. Ele mesmo escreveu e mostrou a nós o filme, até ele chegar no nosso lar. Ele já está em condições de sair do nosso lar? Só Deus sabe, a gente não sabe. Mas Dr. Bezerra já não era para estar nesse mundo do orbe terrestre, da parte das cidades espirituais da Terra. Mas ele quer ajudar o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, ele ainda não quer ir, mas o livre-arbítrio que Deus deu nos permite isso. Tá? As cidades...
Como crer com efeito que Deus não permite, senão ao espírito do mal, se manifestar para nos fazer perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos nossos amigos bons espíritos? Como que Deus permite isso? Porque precisa desse acontecimento. Notai que admitir a comunicação de maus espíritos e reconhecer o princípio das manifestações, do momento em que elas estão aí e existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Não existe acaso, não é, querida amiga Lúcia ou Bárbara, não existe acaso nem existe coincidência. Tudo está na batuta de Deus Pai. No tópico 11, ou item 11, da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec relata que os espíritos que vêm expor espontaneamente há mais desconhecidos para nós do que espíritos ilustres, que se designam por um nome qualquer. Um nome de personagem ilustres nos impressiona mais do que os desconhecidos, e é por isso que são mais notados. Mas nós temos dentro do nosso evangelho vários espíritos que vêm expor ensinamentos na escrita e na palavra, sem dizer o seu nome da encarnação que ele teve referência. Ele diz, o irmão um espírito protetor, o irmão de luz. Por quê? Ele já chegou à conclusão que ele não precisa deixar o nome, mas nós, encarnados, damos muito valor do nome do muito importante. O nome que teve uma história, mas nem todos eles, quando vêm, dizem o nome. Eles dizem um nome de uma forma para se identificar. Ou um espírito protetor, que é a maior parte, um espírito protetor não é só um, são vários dos ensinamentos do Evangelho. Tem lá um espírito protetor, um espírito de luz, um irmão. Por quê? Ele não dá importância em deixar o seu nome para que nós possamos dizer, sim, ele era um rei. Não, eles vêm e dá qualquer nome. Ele não precisa do nome ilustre. Os espíritos confirmam as palavras do Evangelho, onde os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Assim, que aquele que foi o primeiro da terra pode, no mundo dos espíritos, encontrar-se entre os últimos, e aquele perante o qual nós curvamos a cabeça nessa vida pode voltar na próxima entre nós como o mais humilde artesão. E o mais poderoso monarca do mundo pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados da próxima vez. No tópico ou item 12 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala de um fato demonstrado pela observação e pelos próprios espíritos, é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e muito referenciados. Por quê? Eles dizendo esse nome, eles sabem que vão nos impactar. Esta dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita, que se perguntam qual o controle se pode ter da sua identidade. Isso quando eles fazem a pergunta para o espírito que está se comunicando. Os espíritos que atingiram certo grau de evolução são os únicos libertos de toda influência corporal, mas, quando não estão completamente desmaterializados, eles conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tiveram nas encarnações quando passaram pela Terra. Os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados do mesmo sentimento reúnem-se geralmente em grupos e em famílias. São os sentimentos, as tendências, o caráter que une e os mantém juntos nas mais diversas situações. O mundo espiritual é em esferas de vida que vão
divididas por regiões, onde se unem espíritos pelos laços de afinidades, ideários, diferenciados das formas de se conduzirem perante o processo evolutivo em todas as suas encarnações. Em uma reunião, um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes mesmo com seu nome, porque é idêntico a ele, e idêntico a ele pode substituí-lo, e porque nós encarnados temos e necessitamos de ter um nome para fixar as nossas ideias. Isso, um pouco, é orgulho. Nós ainda temos o orgulho de saber quem é que está falando. A gente tem, sim, que ver o tipo de fala que pode ser um irmão embusteiro, mas a gente tem que saber, conhecer a forma de falar de cada mentor espiritual, que a gente tem frequentemente as palestras deles. E a gente sabe o tipo de fala que cada um dos espíritos fala. Por exemplo, Eurípides, ele não gosta de falar muito. Doutor Bezerra gosta. Doutor Bezerra foi político. Eurípides era professor, era mais de ficar pensando. Então, cada um carrega o que está escrito aqui, o que tiveram nas suas vidas. Carregam aquelas tendências, a forma de caráter que tiveram no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Mas o que importa realmente? Estas substituições de espíritos de luz são naturais e pode haver algum engano. Pode acontecer de haver alguma dificuldade e resultar em erros, e muitas vezes pode haver mistificação. Esta é uma das dificuldades do espiritismo prático, não estudioso, mas jamais dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que pudesse aprendê-la brincando. Nunca será demais repetir que a doutrina espírita exige estudo constante e quase sempre bastante prolongado. Item 13 para a próxima semana.